Boa tarde a todos e boa tarde também aos amigos e companheiros do Instituto Kardecista da Bahia, casa que me acolheu amorosamente há quase 16 anos, quando lá estive pela primeira vez, em julho de 2004, para a aula no curso básico de Espiritismo. Nosso tema de hoje: causas das enfermidades. A Organização Mundial de Saúde, OMS, define saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de enfermidades e afecções. A OMS também já reconhece as medicinas tradicionais e complementares nos sistemas de saúde nacionais desde o ano de 1970, inclusive incentivando os países membros a implementarem políticas nessa área. Essas práticas integrativas e complementares são tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, que visam a prevenção de inúmeras doenças. O Espiritismo traz um conceito de saúde mais abrangente, estado de completo bem-estar biopsico, sociológico, espiritual, ou seja, envolvendo todos os fatores biológicos, psicológicos, sociológicos e espirituais que influenciam o ser humano em sua passagem na vida terrena, ou seja, o espírito encarnado. A partir do ponto de vista da doutrina espírita, podemos também conceituar doença. As enfermidades espirituais são as que produzem distúrbios ou lesões no corpo físico decorrentes de desarmonias psíquicas originadas das condições pessoais do enfermo, da influência de entidade espiritual ou por ação conjunta de ambos. Um conceito também amplo de doença, que são distúrbios, lesões no corpo, oriundos, decorrentes dessas desarmonias psíquicas do indivíduo, de influenciação de entidade espiritual ou das duas coisas juntas. Desta maneira, segundo a visão espírita, podemos classificar doenças de 3 tipos. O primeiro tipo, as doenças autoinduzidas, ou seja, aquelas que se instalam por um desequilíbrio vibratório, um processo de autoobsessão. Então, como parte de algo bem individualizado, já vamos perceber que, para se cessar uma autoobsessão, será necessário se fazer um tratamento de autodesobsessão, consequentemente. Por que acontece esse desequilíbrio vibratório? Por que o indivíduo fica propenso a uma autoobsessão? Toda nossa conduta pode gerar desequilíbrio da energia vital, a nossa conduta como um todo. A doença, segundo o Espiritismo, não é uma causa, é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nossos organismos, o espiritual e o físico. O controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Desta maneira, raciocinando assim, nós vamos perceber que todos nós possuímos energias que nos causam doenças, porque ainda somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Muitas vezes, os sintomas e a identificação de uma doença
são as expressões visíveis de um processo que corre invisível. É o que se chama de somatização. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz explica que, assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexo sobre as células materiais. Olha a responsabilidade do que ingerimos, tanto aqueles alimentos que vão afetar diretamente o corpo físico, intoxicando os tecidos, como também os alimentos espirituais, propriamente dito, que vai direto para o organismo perispiritual, degradando, inclusive, e consequentemente, as células materiais. Através de quê? Diariamente, todos nós recebemos energia vital que vem do cosmos, da alimentação, da respiração e da irradiação de outras pessoas. E para estas outras pessoas, nós também imprimimos a energia gerada por nós mesmos. Olha a responsabilidade com a nossa alimentação, com a qualidade do ar que respiramos e com essa irradiação que emanamos para as outras pessoas. E com a irradiação que recebemos de outras pessoas. Também somos responsáveis por emitir desta maneira boas ou más energias às outras pessoas, porque toda essa energia que irradiamos está impregnada com nossa carga energética, isto é, está carregada das energias dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, sendo necessário, desta maneira, a vigilância constante sobre o que pensamos e sobre o que sentimos. A grande totalidade das enfermidades humanas tem origem no psiquismo e nas nossas imperfeições morais, orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça, crueldade, todos os vícios da alma que degradam e geram perturbações e doenças nos envoltórios espiritual e físico. Todos os vícios da alma que provocam esses miasmas perispirituais que vão gerar doenças também no corpo físico. Cada pensamento, cada emoção, sensação ou sentimento negativo acumula-se no perispírito. Os positivos também, mas estamos aqui tratando dos que causam doenças. Então, todos esses pensamentos e emoções, sentimentos e sensações negativos vão também se acumulando no perispírito. Com o tempo, o que não foi dissolvido ou aquilo que não atinge o corpo físico vai ficando impregnado no corpo perispiritual. Bom, o segundo tipo de doenças são aquelas chamadas espirituais compartilhadas. São aquelas que guardam uma relação direta com o estado evolutivo de cada pessoa. Conforme a nossa evolução, exercemos efeitos fluídicos bons ou maus para o nosso perispírito. Desta maneira, podemos atrair bons espíritos ou maus espíritos. Se atraímos bons espíritos, eles nos influenciarão com fluidos benéficos e salutares. E se atraímos maus espíritos, eles nos trarão sofrimento e enfermidades. Essa atração pode gerar uma simbiose energética.
que pela via fluídica causa a percepção da doença que está afetando o organismo do espírito imantado energeticamente na pessoa, provocando a sensação de que a doença está nela, pois passa a sentir todos os sintomas que o espírito também sente. No caso, o espírito que está sentindo, mas como ele está imantado no indivíduo, o indivíduo também passa a sentir todas as sensações, todas as dores, todas as dificuldades orgânicas, todos os sintomas daquela doença que o espírito tem, que o espírito traz. A pessoa vai ao médico e o médico não encontra nada. O terceiro tipo são as chamadas doenças kármicas. Segundo os princípios espíritas, todos sabemos, a questão saúde e doença está profundamente vinculada à lei de causa e efeito. A lei do karma é aquela que ajusta o efeito à sua causa, ou seja, todo o bem, como também todo o mal que tenhamos feito, praticado numa existência, virá trazer-nos consequências boas ou más para esta reencarnação ou para uma próxima existência. Então, o fato de uma pessoa não exteriorizar uma doença durante determinada fase da existência não significa que esta pessoa seja saudável. Até porque uma pessoa com aparência saudável pode trazer no seu perispírito as marcas de uma doença que eclodirão a qualquer momento, ou no futuro, nessa mesma encarnação ou em outra. Estas doenças possuem origem espiritual e são inseridas no processo reencarnatório de um indivíduo, visando sua aprendizagem e progresso, a sua elevação moral. Então, são inseridas no processo reencarnatório não como castigo, mas como necessidade para um progresso espiritual, um progresso moral do indivíduo. A lei do retorno, ou seja, a lei de ação e reação, explica essas enfermidades. Uma vez que cada ação que o ser inflige contra um semelhante é revertida numa reação de igual intensidade, que aparece na forma de dor, de sofrimento, de doença, de angústia. Então, toda ação é revertida numa reação de igual intensidade, de sentido contrário. Não é isso que aprendemos lá, inclusive uma das leis da física. A doença como terapêutica da alma dentro do processo da evolução. Então, essas doenças kármicas guardam relação direta com a lei do retorno, com a lei ação e reação. As energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas, como vimos, de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo, enquanto não são drenadas. O corpo físico, que será o dreno ou a válvula de escape para expurgar os fluidos deletérios que o intoxicam. Em cada reencarnação, já no momento do nascimento, ou até mesmo durante aquele período da vida intrauterina, podemos trazer os efeitos das energias nocivas que estão impregnadas no nosso perispírito, que vão se acumulando. À medida que acumulamos mais energia negativa na reencarnação atual. Daí a nossa responsabilidade com a nossa própria existência, com a nossa própria conduta. A nossa responsabilidade em aproveitar da melhor maneira a oportunidade reencarnatória. Enquanto
persistirem essas energias nocivas no perispírito, a cura não se processa, não se completa. Enquanto todas as energias nocivas estiverem no perispírito, a doença continua estabelecida. Por quê? Dentro do corpo humano, existem, a ciência já traz, muitos micro-organismos que convivem no nosso organismo humano. Com o agravamento desses acúmulos perispirituais, esses micro-organismos podem proliferar desenfreadamente e desencadear doenças, inclusive afetando órgãos vitais, como coração, pulmão, rins. Então, a nossa responsabilidade também, quando existem essa herança de outra reencarnação, essa predisposição para o desenvolvimento de alguma doença. Existe a predisposição reencarnatória, mas a conduta individual pode favorecer o desencadeamento ou não de determinada enfermidade. O determinismo não é uma certeza. Allan Kardec diz o seguinte: as doenças fazem parte das provas e vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. Então, dizendo que as doenças fazem parte da nossa vivência, já que vivemos num mundo ainda de provas e expiações, nessa transição que ainda estamos iniciando para um mundo de regeneração, mas ainda estamos num mundo inferior. As doenças são comuns, fazem parte das nossas provas e estão compatíveis com a natureza material em que estamos inseridos. No livro também A Gênese, capítulo 14, exatamente no item 18, está escrito o seguinte: sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja embebe-se de um líquido. Atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. E ele conclui dizendo: não é outra a causa de certas enfermidades. Explicando aqui como que esses fluidos que são assimilados pelo perispírito, esses fluidos doentios, maléficos, passam para o corpo físico, por conta do perispírito estar próximo do corpo físico, molécula a molécula, ligado molécula a molécula com o corpo físico. Se os eflúvios são bons, o corpo sente-se de maneira salutar. Se os eflúvios são maus, o corpo também vai sentir a consequência. A impressão é penosa, como ele diz, e que vai causar essas desordens físicas, desordem no organismo físico. Deus, em sua sabedoria infinita, não deseja de maneira nenhuma sofrimento para o ser humano. A limpeza kármica pode e deve ser feita sem sofrimento nenhum. Ocorre o seguinte: muitos espíritos buscam o aprimoramento de uma maneira mais rápida, escolhendo muitas vezes a doença como meio de expiação
para o mal que foi feito anteriormente. A lei sugere que essa desintoxicação perispiritual seja feita na mesma proporção em que foi feita a intoxicação. Essa desintoxicação perispiritual é um processo de aprendizagem, é um processo educativo, é um processo de crescimento e deve ser feito com consciência. E nós vamos ver isso quando abordarmos a questão da terapêutica espírita. A cura do corpo físico, então, está diretamente subordinada a esta cura espiritual. Enquanto não produzir efeitos benéficos, a doença não será suprimida. A terapêutica espírita, diferentemente da medicina do corpo, que ainda é muito exercida em larga escala nos dias de hoje, o espiritismo descortina um novo modelo da medicina da alma. E o espiritismo propõe uma terapêutica específica através de alguns passos que iremos citar, a refletir. E espero que apliquemos às nossas necessidades individuais. A prece. A prece é a nossa primeira indicação, o primeiro passo. É a conexão do indivíduo com Deus. É o meio que temos de nos conectar com a divindade. É a elevação do nosso pensamento. Através da prece, nós nos comunicamos com Deus. A prece pode ser de louvor, de agradecimento, de pedidos, mas é um instrumento, é um meio, o canal de comunicação com Deus. No momento de enfermidade, de dificuldade, devemos acessar esse dispositivo quantas vezes forem necessárias, infinitas vezes. Precisaríamos estar diariamente conectados com Deus, em todos os lugares e em todos os momentos. É levar o pensamento a Deus, é pensar nele. Podemos fazer isso em qualquer lugar, a qualquer hora do dia. E a prece tem efeito curativo. O Espiritismo também indica a terapia pelos fluidos, chamado de fluidoterapia espírita, que suaviza a manifestação da doença, auxiliando o tratamento médico. Inclusive, o Espiritismo recomenda que se faça também, naqueles casos onde se faz necessário, o tratamento médico, ao mesmo tempo. Se necessidade tiver um tratamento psicológico, se necessidade tiver um tratamento com um médico tradicional ou medicina homeopática, mas que não se pare o tratamento. O que temos aqui é para acrescentar. A fluidoterapia vai suavizar a manifestação da doença, auxiliando esse tratamento médico através do passe e da água fluidificada. O Espiritismo também recomenda, e recomenda a todos, o estudo do Evangelho no Lar. O que é o Evangelho no Lar? É uma reunião dos integrantes da família, onde se estuda os ensinamentos de Jesus, com base no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Sua prática constante tem muitos benefícios. Visa também a reflexão sobre a nossa conduta diária e a adequação dos nossos atos dentro dos princípios cristãos. Vai propiciar uma higienização da atmosfera psíquica do lar. O Evangelho no Lar é uma terapêutica fantástica. Auxilia muito
higienizando a psicosfera do lar, desse ambiente onde estamos inseridos todos os dias. Deve ser feito em um dia previamente escolhido, num horário previamente escolhido. Deve ser feito com todas as pessoas do lar, se possível. Se não for possível, aqueles que estão com vontade de fazer o evangelho, que faça, mesmo sozinho. Mas que se tenha também uma disciplina. Se aparecer alguma visita no horário do evangelho, que esta visita seja convidada para a oração. É uma oração em família. É um momento onde somos beneficiados por todos os benfeitores familiares, por todos os espíritos que ali trabalham, para a harmonia psíquica daquela família que ali está. E muitas relações familiares melhoram com o culto constante do Evangelho no lar. A assistência espiritual oferecida pela casa espírita, de um modo geral, vai agir como um bálsamo, diminuindo o sofrimento dos encarnados e dos desencarnados. Todos os dois lados envolvidos no problema, envolvidos na doença. Temos que pensar também no tratamento dos desencarnados, porque muitas vezes, quando é no caso de doença por simbiose, os desencarnados também precisam ser tratados, e tratados como irmãos. No caso da autoobsessão, o tratamento da autodesobsessão deve ser feito. A orientação também é dada dentro desses passos para que o indivíduo, através da sua vontade, inicie e persista. É necessário ter vontade e persistência. Então, essa frequência aos grupos de estudo, os grupos de estudos que a Casa Espírita oferece, as reuniões de estudos do Evangelho nos centros espíritas, as reuniões doutrinárias, que são reuniões onde acontece o esclarecimento dos encarnados e o esclarecimento também dos desencarnados. Vale salientar que toda essa assistência espiritual dentro da casa espírita, ela é feita para os dois lados. E vai melhorar muito o ser que está enfermo, dentro do atendimento fraterno, onde se estabelece também um diálogo fraterno e honesto. Todos esses instrumentos de auxílio vão estimular a pessoa a elevar o seu padrão vibratório. A mudança, a elevação do padrão vibratório vai favorecer a sintonia com espíritos benfeitores. Esses espíritos benfeitores vão prestar assistência imediata, no caso do enfermo, e ajudando assim ao reajuste psíquico, emocional e físico do indivíduo. Joana de Ângeles diz o seguinte: a mente equilibrada comandará o corpo em harmonia. E nesse intercâmbio, as duas coisas, mente equilibrada e corpo em harmonia, surgirá a saúde ideal. Confirmando o conceito de saúde que eu falei no início, segundo a doutrina espírita. O Espiritismo nos convoca diariamente à reforma moral para melhor, à compreensão de nossa relação conosco mesmo. O Espiritismo nos convida diariamente a uma repaginação das nossas regras de bem proceder, de nossas crenças e de todos os nossos valores existenciais. Para isso, precisamos de novos pensamentos, novos sentimentos e novos procedimentos, novos comportamentos.
Desta maneira, nós vamos estar construindo o nosso bem-estar de uma maneira mais consciente, harmônica, e assim seremos capazes de gerar energia de equilíbrio e de saúde plena. Todos os sentimentos que ainda são equivocados, todos os comportamentos equivocados, são sinônimos de atitudes contrárias às leis morais da vida, porque são fontes de distonia, de desordem emocional, de geradores de enfermidades e devem ser extirpados do nosso coração, definitivamente. Então, eu peço nesse momento que todos nós vibremos amorosamente pela humanidade, neste momento de pandemia, e nos permitamos envolver pela energia de cura emanada pela equipe espiritual de Jesus, nosso mestre, nosso médico. Compete a todos nós, espíritos imortais, a construção do nosso destino e da manutenção da nossa própria saúde. Tenhamos todos nós Jesus como sublime médico de nossas almas. Que assim seja. Muito obrigada. Paz e saúde para todos.